Louvado seja Deus, quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E você que está aí ouvindo a palavra, que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor venha te alcançar, venha acalmar o teu coração. Louvado seja Deus, que você seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus através dessa oração, através dessa palavra. A palavra do Senhor quer deixar, fica em Isaías 38, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouviu a tua oração e vi as suas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos amados ouvintes, se você pôde entender essa palavra, a palavra do Senhor diz que quando Ezequias estava doente, aconteceu que Isaías, louvado seja Deus, Ezequias adoeceu, E quando ele foi falar com Deus e dizer: Senhor, eu vivi diante de ti, passei por tantas coisas, mas eu fui reto, Senhor. Mas eu vi, Senhor, as tuas orações, peço-te que eu andei diante de ti, Senhor, com o coração perfeito, fiz o que era reto. Então imagina aquele homem como servo de Deus, como eu e você, fazendo a obra, adorando, exaltando, falando da sua grandeza, e de repente adoece. Aleluia. E veio aquele homem dizer que ele consertasse a sua casa, aleluia, porque senão ele ia morrer e não ia viver. E o homem, aleluia, ele não se desesperou, ele simplesmente virou para a parede e orou e chorou, dizendo: Deus, como se ele estivesse pedindo uma oportunidade para viver mais, para ele ter mais um pouco, aleluia, de vida, com certeza com a família. E ele chorou muito, aleluia, a palavra do Senhor diz. E o Senhor se comoveu com o choro dele, aleluia. E Ezequias começou, aleluia, a clamar, a chorar. E o Senhor diz que ele ouviu o choro dele, ouviu as orações e mandou o profeta voltar lá e dizer: Assim diz o Senhor. Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi. Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado seja Deus. Então o Senhor, ele se comoveu com o choro, ele se comoveu com o coração aquebrantado. Ele é aquele Deus que ele conhece o nosso coração. Quando eu e você volta o coração para Deus em oração e súplica, dizendo: Deus, eu preciso, seja lá o que você esteja vivendo, o momento no trabalho, na enfermidade ou na família, o Senhor, ele está ali para ouvir a tua e a minha oração. E a oração dele foi sincera, a oração daquele homem foi perfeita diante de Deus. E Deus falou para ele, aleluia, que ele ia acrescentar os dias de vida dele, que ele não se preocupasse, que o Senhor ia acrescentar. E ali Deus curou aquele homem, louvado seja Deus. E a cura foi uma cura maravilhosa, mas aquele homem teve que agir, ele teve que se levantar, ele teve que falar com Deus. Ele não se acomodou, ele não aceitou aquela palavra, mesmo sendo do Senhor, mesmo sendo de Deus, ele não aceitou. Ele foi lá, ainda suplicou, orou, chorou, e disse: Mas Senhor, fui reto diante de ti, louvado seja Deus. Eu acho linda essa mensagem. E o Senhor se comoveu com a oração daquele homem, com as lágrimas dele, e mandou o profeta, aleluia, foi Isaías, eu creio, e foi lá até Ezequias e disse: aleluia, o Senhor teu Deus ouviu a tua oração e as tuas lágrimas. Meus queridos amados ouvintes, como é bom orar, como é bom chorar nos pés do Senhor, para que Ele, aleluia, tenha de misericórdia de nós. Muitas das vezes estamos tão falhos, tão cheios de mágoa, tão cheios de revoltas, mas Deus é aquele que cura, é aquele que cura.